Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Motivo de alegria estarmos aqui, reunidos pela primeira vez, conhecendo aí o pastor Ivo Rodrigues, a sua esposa Francesca, Deus abençoe. É uma honra estar com vocês. E também, há 8 anos atrás, nós conhecemos um casal que está conosco novamente. Como nós rodamos o mundo inteiro, e aí nós se encontra uma certa vez, por nada, ela me liga e diz assim: sonhei com você, sonhei que a gente estava, você pedia carona para mim e a gente ia fazer a obra. Eu lembro que eu disse para ela assim: não te preocupa, porque logo nós vamos estar juntos fazendo a obra no mesmo lugar. Acho que 2 dias, 3 dias depois, o pastor dela entra em contato e convida nós para pregar. Falei: eita, será que Deus confirma? Quando Deus fala e quando Deus mostra, você pode ter certeza que Ele está no negócio. Eu não conheci o pastor dela, não. Ela também não tinha falado de mim, porém, estava assim, tudo. E eu vou contar, o que eu vou contar aqui, irmão, eu já vou começar com um testemunho, porque ele é forte, é um testemunho muito poderoso. E eu quero já pedir perdão dos irmãos, não atingindo ninguém. Se alguém se sentir atingido, irmão, em nome de Jesus, seja um crente. Primeiro lugar que eu vou pedir, seja um crente, tá? Porque com certeza nesse testemunho ele acaba ofendendo pessoas. Porque talvez eu falo algo aqui que você não queira viver. Ou talvez é crente, nem está pensando em viver, Então, vai doer um pouquinho. Eu tenho certeza que vai mexer com algumas pessoas, com alguns tipos de pessoa. E eu não vim aqui para mexer com ninguém. Eu vim aqui pregar o que eu vivi. Se vocês se incomodar com isso, aí eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lá e questiona para Deus, tá? Porque o que eu vivi, eu não vou largar de pregar porque você está aqui. Eu vou pregar porque o meu Jesus mandou. E se Ele fez o milagre, eu não posso me calar. Não é verdade? Jesus é fiel. Irmãos, eu quero contar aqui, eu queria perguntar do pastor Ivo, se tem um jeito da gente colocar só um fundinho aí, tem, pastor? Coloca um fundinho aí para ficar. Isso aí, deixa os Deus usar esses meninos aí. Glória a Deus. Irmãos, eu quero contar aqui, não é uma historinha, não é uma conversinha, e não é algo que alguém me contou, é algo que aconteceu comigo. Irmãos, há 10 anos atrás, o meu filho com 17 anos, o nome dele é Abraão, está aí nas redes sociais. Acho que todo mundo já viu esse testemunho, porque está muito rodado aí pelas redes sociais. Inclusive o canal, eu quero agradecer o casal aí, do canal que veio hoje filmar a nossa cantora, Nós esteve lá também, para a glória de Deus, também dando esse testemunho lá, ao vivo. Foi uma bênção também o trabalho. E hoje eu quero contar algo mais surpreendente ainda, porque eu disse assim: tem coisa que a gente sempre vai falando, mas quando a gente vai lembrando, parece que fica melhor ainda o ambiente. E o Abraão, com 17 anos, arrumou o seu primeiro emprego. Sabe o jovem quando está na sua adolescência, aí ele está se achando o cara, O adolescente, quando ele tem 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Tem alguém aqui? Só você? Aí ele está, nessa fase ele se acha o máximo, É os top do top. E o que eu estou falando aqui, irmão, esse casal que está aqui na frente conhece muito bem quem é a pessoa. O Abraão não saía da casa deles, o Abraão vivia lá. O Abraão, depois da soda, os filhos do pastor Jonathan, minha irmã, para ele, eram os melhores pessoas que tinha no mundo. Eu me lembro que os meninos se casaram, eles ficaram até chorando. Eu digo: os meninos vão casar e tu vai ficar só, E eles chegaram a dizer assim: meu Deus, eles vão casar e vai embora, Tanta amizade que eles tinham com ele, e era bonito de se ver, Eu louvo a Deus porque Deus colocou pessoas como essa, e teve o prazer de nós congregarmos também junto, na mesma igreja, com o mesmo pastor. Foi muito maravilhoso, foi gratificante. Deus prepara tudo. E moravam na mesma cidade, Para a glória de Deus também moramos na mesma cidade, pertinho um do outro. Então, irmãos, o meu filho, um dia, chegando do trabalho, ele trabalhava naquela Global, um negócio que entrega panfleto aqui, faz panfletagem nas ruas, sabe? Vai entregando panfleto nas ruas. Só que o Abraão, ele era uma pessoa, ele é uma pessoa que ele tem uma boa palavra, e ele tinha não é porque é meu filho, mas ele tem uma personalidade que quando ele chega, ele dá um sorriso bonito, ele é cativante, ele é alegre, e ele é um rapaz bonito também. Você vai dizer: não é porque é seu filho. Não, irmão, a irmã Patrícia está ali, ela não vai deixar eu mentir, não. Eu não estou mentindo que é meu filho, não. Entendeu? Ele é um rapaz simpático, presença.
Tanto que quando ele foi a primeira vez, ele trabalhou na rua. Na segunda vez que ele foi, o pessoal, o gerente da Global olhou para ele e falou: não, você não vai para a rua. Para a rua vai essas pessoas assim mais que não tem uma beleza externa e tal. Eu quero que você trabalhe com nós aqui dentro. Porque você é bonito, né? Você é bonito de aparência, fala bem. Aí o menino se sentiu melhor, né? Se sentiu tal. E aí ele começou a ver pessoas que ele não via. Porque os meus filhos foram criados dentro da igreja, dormia no banco da igreja. Meus filhos tinham uma vida com Deus. Eram separados. Eu ensinava meus filhos que viver com Deus não é como se eu estivesse vivendo lá fora, irmão. Lá fora eu posso fazer o que eu quiser, não é? Lá fora eu ponho um brinco, eu ando fácil, eu ando pelada, eu ando vestida. O povo não olha. Mas dentro da igreja você é a luz do mundo. E se não tiver luz em você, as pessoas vão começar a criticar você dizendo assim: tu é crente? Deus que me livre, é melhor ser macumbeiro. Irmão, eu ouvi essa palavra hoje de uma pessoa, viu? Uma pessoa disse para um crente hoje essa palavra: é melhor ser macumbeiro do que ser crente igual a você. Irmão, isso aí eu olhei para a pessoa assim, doeu em mim. Não foi para mim, mas doeu em mim. Porque eu também sou crente. Só que, irmão, eu ensinei os meus filhos a ser crente de verdade. Andar com sinceridade diante de Deus. Não só na vida, mas eu ando com sinceridade diante de Deus. Não, irmão, a tua roupa tem que ser consagrada para Deus. O teu cabelo tem que ser consagrado para Deus. As tuas vestimentas tem que estar consagrada para Deus. Você tem que aprender a entender, meu querido, que tudo que você coloca, você tem que pedir permissão do Pai primeiro. Ou você está se achando o dono do corpo. E eu ensinei o meu filho que não era assim ser crente. E aí ele olhou para mim e disse: mamãe, ser crente é cafona. Porque ser crente é brega, do jeito que você está falando. Hoje não, hoje a gente vê que o povo está moderno, né? Se modernizou tanto que ninguém sabe mais nem é crente. Você tem que perguntar: tu é crente, irmão? Porque tu não tem cara. E quando não tem cara, não tem identidade, minha querida. Quando o camarada não tem cara, não precisa... você é crente? De qual igreja? Ainda tem que perguntar de qual igreja. Porque nem identidade o camarada não tem. Jesus nem comprou ainda. Ele acha que está comprado, mas não está. Está perdido. E eu falei para ele: olha, para ser crente, meu filho, tem que ser diferente. Infelizmente, para mim, é assim. Para muita gente pode ser de qualquer jeito, mas para mim não é. Eu vou olhar, eu sou crente pentecostal há muitos anos. Se você viu aqui eu com a carta na mão, eu viajo o Brasil inteiro. E aonde eu vou, eu não ando sem minha carta de recomendação do meu pastor. Meu pastor tem que me dar uma autorizaçãozinha embaixo, dizendo que eu posso ir, porque eu estou debaixo de uma bênção espiritual. Eu não ando por aí pregando a palavra de Deus, a torta direita, dizendo: não, eu vou porque eu canto ou eu prego. Não, irmão, eu vou porque Deus me escolheu e alguém me apoia no espiritual. Tem que ter apoio espiritual, porque senão você vai sofrer ataque espiritual. E eu ensinei os meus filhos a viver uma vida de intimidade diferente. Porque eu me lembro que há uns anos atrás, servir a Deus não era assim. Eu não sei se o pastor Ivo lembra disso, mas ele vai lembrar comigo. Que há uns anos atrás, tinha uma tal de prova na igreja. Eu não sei se o senhor lembra ainda da tal da prova. Se pecasse, a gente ficava de banco, não era, pastor? A gente era jovem, mas a gente ficava lá no banco, lá doidinho para cantar, doidinho para falar, mas não podia. Eles não deixavam. E eu me lembro que eu ainda peguei essa fase, querida, bem na parte da juventude. Quando eu aceitei o Senhor. Então eu ensinei meus filhos como eu aprendi, gente. Então por isso que eu não quero que ninguém fique escandalizado aqui. Se você aprendeu do jeito que você aprendeu, aí você vai ensinar o seu filho do jeito que você aprendeu. Mas eu ensinei o meu ser diferente. E o meu filho começou a ver os coleguinhas e dizer assim: meus amiguinhos estão tudo top, estão tudo lindo, né? Os camaradinhas com as carcinhas coladinhas demais, sabe, pastor? Dando uma rochadinha demais. Os camaradinhos achando assim que eles eram os gatinhos. Falei: que adianta, meu filho, você andar gatinho, bonitinho, se a presença de Deus não está com você? Não adianta você andar lindo para as mulheres te achar bonito se Deus olha para você e não vê nada. Não vale de nada, irmão, tua beleza vai ser inútil. Porque Deus não vai te dar nem o que você está pedindo para Ele. Você não vai chegar nem na metade do caminho. Você vai parar na metade do caminho. E ele disse: mãe, mas eu quero mudar. Eu digo: então tá bom, eu vou desviar. Falou para mim, eu digo: vai. Só que com um filho de 17 anos, você não vai discutir com ele. Você não vai chegar com ele também. Eu como mãe e como pregadora do evangelho, eu tenho que usar a minha sabedoria.
Eu não expulsei o meu filho de casa. Eu não peguei meu filho e disse, não, você vai para o inferno. Eu não disse isso para ele. Eu disse, meu filho, vai viver uma coisa que você nunca viveu, vá. Experimente e depois você me conta o que vai ter. E ele foi. E ele ficou um mês afastado da presença de Deus, dentro de Araguaiânia. Eu me lembro que um dia, eu cheguei, ele chegou em casa, era mais ou menos assim. Eu estava em casa limpando a casa e minha filha caçula, a Josi, ela estava fazendo tarefa e eu falei, Josi, eu escutei uma voz, você falou alguma coisa? Ela falou, não mãe, eu não falei nada. Falei, meu filho, mas minha filha está errada. Eu senti de novo. Aí eu fui para caminhar para o lado do quarto. De novo eu escutei a voz. Olha a voz. Teve pessoas que já me criticou como cristão, que não lê Bíblia, que não tem o Espírito de Deus. Isso é para pessoa que não serve a Deus. Isso aqui, essa palavra que eu vou falar aqui, quando falar sangue de Jesus tem poder, porque você não serve a Deus. Aí imediatamente eu já capitulo que você não tem Deus na sua vida. Por quê? O diabo, ele entra na casa de qualquer pessoa. Se tiver brecha aberta, ele vai entrar. Se não seja pela tua vida, se não seja pela vida do teu marido, mas pode entrar através dos teus filhos, pode entrar através de alguém que você convidou, pode entrar, irmão, o diabo pode entrar de qualquer maneira, ele tem um jeitinho para entrar. Aí a pessoa fala assim, nossa, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Que sangue de Jesus tem poder, irmão? Sangue de Jesus tem poder é você colocar a tua vida no altar e deixar Deus te usar. Porque quando o diabo entrar, você tem a autoridade de Deus para repreender. Você tem que ter a autoridade de Deus para repreender. Não é ficar ligando para o pastor Ivo para ir lá de madrugada, que está dormindo o sono dele. Aí, pastor Ivo, vem cá repreender o demônio. Cadê? Por que tu está na igreja? Tu fazendo o que aqui na igreja? Eu queria saber o que você faz na igreja sentado no banco, que até hoje não aprendeu a expulsar um demônio. Porque eu fui numa igreja, que eu não vou nem dizer o nome, mas eu já vi gente correndo do banco da igreja. Porque uma pessoa endemoniou do lado dele. Eu falei, que é isso, gente? Isso é só um demônio. O Deus que você serve é bem maior do que isso aí, camarada. O Deus que você serve, ele faz milagre. Ele faz, sabe por que manifestou? É porque ele vai embora, para a pessoa ficar liberta. Agora é ruim quando o demônio vem, vai embora incubado e não sai. Não tem libertação, não tem nada. Você quer que alguém entre aqui e não saia liberto? Deus quer uma libertação na sua vida. E o Abraão, minutos antes de você entrar para esse quarto, eu escutei novamente, está entrando na tua casa um demônio por nome de Exu Capa Preta. Gente, eu simplesmente eu virei para um lado, olhei, falei, Jô, você tem certeza que você não falou comigo? Ela falou, não falei, mamãe. Aí eu pensei assim, gente, eu estou doida. Eu estou doida porque eu já estou ouvindo voz. E diz que crente é doido mesmo, né? É normal, porque crente fala sozinho. Se você não fala, é porque você não é crente ainda. Mas crente anda na rua falando assim, eu quero isso, Jesus. Eu quero aquilo, Jesus. Jesus me dá isso, Jesus. Jesus transforma a pessoa. Crente fala sozinho, só que pro mundo. Mas Jesus está lá do lado, caminhando passo a passo do teu lado. Ele nunca te deixa só. E o meu filho começou, passou uns minutos, meu filho, ele chegou em casa. Passados mais ou menos uns 40 minutos depois dessa voz, meu filho chegou. Quando ele chegou, ele já tinha me mandado umas fotos, irmão, que não era... se aqui tivesse o telão, eu tinha trazido para vocês verem. Geralmente eu coloco, quando esse testemunho é falado, eu coloco para as pessoas verem, porque tem gente que fala assim, é mentira. Ah, não acredito. Então entra lá no Instagram da missionária Raquel Braga e dá uma olhadinha lá para você ver com quem que ele andava. Ele andava com a turma de gótico. Quem conhece gótico aqui em Goiânia? Conhece? É um povo que anda de preto. Não igual eu, estou toda de preto hoje. Meu marido disse assim, você vai contar o testemunho e você está de preto ainda. Falei, não, mas eu estou crente. Eu estou crente, viu? De licença aí que eu estou crente. Aleluia. Aí eu disse, ainda além de ser preto, ainda estou de preto. Tem nada não. Não é a cor que vai te levar para o inferno não, meu querido. Só que tem um detalhe, a minha roupa é consagrada por Jesus. Tudo que eu compro é consagrado por Deus. Mas o meu filho entra lá em casa diferente. Com tanto buraco furado pela orelha, por tudo quanto é canto. Ele já tinha feito pacto no cemitério. Meu filho cortou o pulso, fez um pacto de sangue, dormiu em cima da tumba de defunto, ficou 3 dias consagrando para o diabo. Quando você chama crente para consagrar, num dia na consagração, ele fala bem assim, irmão, não vou porque meu estômago dói. E nunca vai ser curado, porque você é hipócrita.
porque nunca vi falar que jejum mata crente. Eu tenho 47 anos de idade. Eu nunca ouvi falar que um jejum matou um crente de dor no estômago. Quanto mais ele jejuma, mais Deus faz milagre. Mais Deus derrama graça e poder e unção sobre a sua vida. Eu não vou porque eu tenho um problema muito sério. Não, irmão, você não vem porque você é preguiçoso. Você não gosta de consagrar a tua vida. Sabe por quê? Porque até o diabo te pede para consagrar. Tá achando que é brincadeira? Não é não, querido. No centro, quem entra em terreiro de umbanda, tá? Eu estou contando coisas que eu sei. Eu não estou te contando coisa que eu não sei, eu conheço. Eu sei e já vivi. Eles entram e ficam 3 dias, 4 dias, consagrando, preparando a vida para se apresentar para o diabo. Você, quando quer fazer alguma coisa para Deus, dobra o joelho 40 minutos e fala: Jesus, me abençoa. E já vai para cá. Já vem para cá, já quer pregar, já quer cantar, já quer fazer. Irmão, Deus não vai te abençoar dessa forma, querido. Não é assim que Deus faz. Não é desta maneira que Deus trabalha. Deus trabalha quando o homem e a mulher têm uma vida de intimidade com Deus. Porém, o meu filho, quando entrou em casa, ele estava vestido num coturnão, daqueles coturnos aqui assim, todo de preto, com a boca cheia de pince, um pince enfiado por aqui, uma cruz de cabeça para baixo. O menino estava transtornado. Não era mais aquele rapaz que sorria, alegre, feliz. Não era mais aquele rapaz que eu conhecia, aquele menino que a gente conversava, sorria, brincava. E eu disse: meu Deus, mas o Abraão está diferente demais. E ele entrou. Eu não sei aonde, mas ele arrumou até uma capa comprida, colocou por cima da roupa. Eu só sei que o povo gótico gosta de andar com as roupas, irmão, que nem crente hoje em dia usa. Os crentes de hoje preferem andar pelado. O povo do mundo anda vestido. Os góticos andam bem vestidos, que eles andam com a roupa que tampa até aqui. Enquanto os crentes da igreja que é para andar vestido, andam mostrando a bunda para os outros. Coisa mais feia do mundo. Não tem a essência do Espírito Santo. Porque, irmão, quando eu estou me preparando para ir para a igreja, a minha vida, as minhas coisas é diferente. Eu estou indo para a igreja. Entra no fórum de qualquer jeito. Vai para o fórum de calça, de bermuda, e entra no fórum para me ver se entra. Não entra. Eu quero ver aqui, ó, tem uma advogada aqui, ó, vai formar advogada da igreja, abençoada. Entra lá no fórum de roupinha qualquer, uma sainha assim, bem curtinha. Vai lá para ver se o juiz vai te atender. Não atende não, irmão. Se você tem que respeitar o homem da terra, por que não pode respeitar o dono de tudo? O homem que formou e criou todas as coisas. É uma coisa que nós queremos recitar, e eu não tenho medo de dizer essa palavra aqui não, porque eu com certeza, como está filmando aí para o Brasil inteiro ver, eu nem me preocupo com quem vai ver. E eu gosto de crítica, gente. E quanto mais critica, melhor eu prego. Porque Deus, eu não vim para agradar um público de gente. Eu vim para pregar a verdade para quem quer ouvir. Quem não quer, problema seu, querido. A porta da igreja está aberta, ela não foi fechada. E aproveite que quer sair. Só que tem um detalhe: a sua saída tem um preço. Meu filho entrou, e quando ele entra em casa, ele endemonia. Quando ele entra em casa, que ele endemonia, porque ele conversa com meu filho caçula, o Alexandro, e ele chama meu filho, e o meu filho fala uma coisa para ele. Meu filho era pequenininho na época, e ele olhou para ele e falou assim: Abraão, sério mesmo, 2 irmãos, você sabe que irmão quando está perto do outro é problema, né? Ele sempre, ainda mais se tiver o caçula e o mais velho, ô Jesus. E o Abraão não é o mais velho, o Abraão é o do meio. Aí ele olhou para Abraão e falou: Abraão do céu, cara, tu é um negão feio, agora tu ficou mais feio ainda, rapaz. O Tandinho pega e fala isso para ele: ei, Alexandro. Quando ele fala isso, esse Abraão enlouquece. Sabe o que ele faz, irmão? Ele olha para cima e diz assim: enxuga capa preta, entra dentro de mim. Ele invoca ele por 3 vezes. E quando ele invoca, o demônio já entra e ele cai. Quando ele cai no chão, agora uma coisa que vocês não pegou, mas vocês vão pegar agora. Você não pegou, mas vai pegar agora. Antes do diabo entrar dentro de uma casa de uma mulher de Deus e de um homem de Deus, o Senhor vai avisar a ele. Ele não vai entrar. O diabo está achando que ele entrou enganado. Não. O Senhor avisou a mim, disse: vai entrar um demônio aí agora, Raquel. Vai entrar e vai ter que sair, porque ele entrou no lugar errado. Aleluia. Se ele entrar na tua casa, ele vai ter que ir embora, meu irmão.
Se ele entrou na tua família, ele vai ter que ir embora. Se ele entrou no teu casamento, ele vai ter que ir embora. Se ele entrou na tua vida sentimental, ele vai ter que ir embora. Se ele entrou na tua vida conjugal, financeira, espiritual, ele vai ter que ir embora. Porque é da onde ele entrou não tem, só tem uma porta. É igual essa porta aqui, sai em nome de Jesus. Quando ele manifesta esse demônio, ele cai no chão. Chega eu, meu esposo, e nós começamos a orar. E nós orando ali para aquele, orando para ele. Teve uma hora que o demônio se apresentou e disse: você sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? O demônio é audacioso, irmão. Aí eu falei: sei. Jesus já tinha falado. Ele achou que eu não sabia, mas Jesus já tinha falado. Aí ele disse assim: você sabe quem sou eu? Eu falei: sei. Ele falou, eu disse assim: agora eu volto. Você sabe quem sou eu, Satanás? E ele ficava olhando para mim com os olhos arregaçados, pensando que eu ia correr. Eu disse: você sabe quem sou eu? Eu sou aquela mulher que ora de madrugada, que levanta, que jejuma, que faz a obra, que se tu me mandar para o Pará eu vou, me manda para Mato Grosso, manda para Bahia, manda para onde tu quer, que onde tu quiseres eu entro e vou. Eu nunca digo não para Deus. Se Ele está me mandando, Ele vai me fortalecer naquele lugar. Naquele momento o inimigo parou no corpo do meu filho. Aí ele foi até a parte da garganta dele. E meu esposo na hora percebeu e disse: está matando ele enforcado. Eu disse: vamos orar. Ele colocou a mão em cima e nós começamos a oração. E ali o espírito imundo, ele manifesta, ele sai. O menino fica liberto para a glória de Deus. O menino está bem, está tranquilo, está liberto. Aí chega meu pastor, na época, ele vem comigo. Aí o menino reconselha e tudo bem, está tudo legal. E isso, o meu pastor antigamente conhecia meus filhos desde pequenininho, desde bebê. Conheceu no colo, pegou no colo. Ele tinha um amor de pastor, não, ele tinha um amor de pai também. E quando ele viu o Abraão daquela forma, ele se sentiu tão assim, ele sentiu um impacto muito grande na vida dele. E ele na hora pegou e começou a oração de reconciliação com o menino. E aí aquele menino começou a ir para a igreja. Aí um dia o menino, está tudo bem, o menino voltou para a igreja, todo mundo recebeu, a igreja está feliz que esse menino está aí. Esse menino é levita, ele é um levita. Aí eu, de repente, muito feliz, estou achando que tudo estava tranquilo, a gente sempre pensa que está tudo bem, o diabo vem de novo. Aí um dia ele está vindo do serviço, e o inimigo entrou na vida dele dentro de um ônibus de Aragoiânia. A primeira ruaça que ele fez foi quebrar o ônibus. E quando ele quebrou o ônibus, uma pessoa que me conhecia falou: o Abraão quebrou o ônibus, Raquel. Bateu no menino dentro do ônibus. E tudo isso ele estava possesso novamente. Porque uma vez fez pacto com o diabo, irmão. Se não ser quebrado porque você quer, você tem certeza que o inimigo vai perseguir a tua vida até o final. Ele não vai parar, ele já não para sem você não ter pacto. Não imagina se você tiver um pacto. Agora, imagina. O meu filho tinha feito um pacto com o diabo. Não era fácil, era desmanchar o pacto. Eu me lembro que nós pedimos ainda para o anjo do Senhor veio, trouxe a resposta na mão, oramos com aquele menino, foi uma benção. Mas um belo dia, quando ele estava vindo, quando ele viu que ele tinha feito aquilo, quando eu acho que ele se tornou em si, que ele recuperou a mente dele, ele já estava ali na praça de Aragoiânia, só tem uma praça, ela é pequena. E ele desceu, que nós morávamos ali na época perto dessa praça. E quando ele desceu ali, ele recuperou a memória. E o diabo disse para ele: ei, tu é o mais trabalhoso. Dos 6 filhos, tu é o único que não presta. Tu não vai para a igreja, tu não canta, tu não sobe no monte com a sua mãe, você não faz mais jejum, você não ora mais. O diabo foi trabalhando na mente dele. A única coisa que você tem é se matar, porque todo mundo te odeia. O inimigo queria colocar na mente do meu filho que todo mundo odiava ele. Aí ele disse assim: tem um jeito para você acabar com tudo isso: suicida. E meu filho passou lá em casa, e eu me lembro que eu estava varrendo o quintal da casa, né, e varrendo ali. Eu estava até com os pés no chão.
varrendo, colocando tudo em ordem, que eu tinha chegado de uma pregação lá de Edéia. E ele chegou lá comigo e falou: mãe, eu vim aqui para te pedir perdão de tudo que eu fiz, que eu sou um filho trabalhoso, que eu sou um filho que dá trabalho para a senhora. E ele começou a falar, só que na hora, irmão, eu não desconfiei de nada, porque ele estava com um sorriso bonito, ele estava alegre, e ele falava de um jeito que não dava para mim pegar, que ele estava me despedindo. Naquele momento ele estava despedindo de mim. E ele dizia: mamãe, se eu não ver a senhora mais, mas a senhora vai me ver. Eu disse assim: como não vai te ver mais? Se tu só vai ali na pamonharia. Minha sogra tinha uma pamonharia no sentido da casa do irmão Jonatas, bem na avenida, do lado do supermercado Amigão, bem pertinho ali da casa deles. E eu não coloquei isso na cabeça. Ele saiu, falou comigo e foi embora. Falou: vou lá no Adriano, meu cunhado caçula. E eles eram muito amigos. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, irmão, ele, em vez de ir direto para a pamonharia, onde estava meu cunhado, não, ele passou lá no supermercado Amigão. Quando ele passou no supermercado Amigão, tanto que eu já fiz até um vídeo com o dono do supermercado, porque ele foi a primeira pessoa a socorrer o Abraão. Ele foi a primeira pessoa a prestar socorro ao meu filho, após o ocorrido que teve. O que aconteceu, missionária? Aconteceu que ele comprou uma soda por nome de Diabo Verde. Quem conhece? Quem conhece? É uma sodinha, né? Ela é tipo um líquido, tem uma vassourinha. Você passa assim no fogão. Mas tem que ser um fogão muito feio, né, mano? Tem que ser um fogão que tá... Tem que ser uma mulher muito desmantelada para passar o fogão na vida dele. Misericórdia. Aí eu nem como na casa dela, porque o fogão, misericórdia, sem Deus ter poder. Aí não, né? Eu falo que aquele negócio lá é corrosivo, irmão. Então não é para qualquer coisa, ele é para passar numa chapa que está muito tempo sem usar, uma coisa que está muito engordurada por muito tempo. É uma coisa que você quase não limpa. E ele comprou aquilo e o Amigão achou que ele ia limpar a chapa, porque lá na minha sogra eles faziam uma pamonha por nome de cachapa. E essa pamonha estava muito famosa em Aragoiânia. E ela era a única que fazia na época lá. E essa cachapa que ela fazia, todo mundo queria porque era bem recheada. Então ela usava muita chapa, então ele achou que era para limpar essa chapa. Quando ele vendeu a soda. E o Abraão comprou a soda, mas ele não entrou na pamonharia. Ele deu a volta, entrou, só falou um oi para o meu cunhado e entrou direto para dentro do banheiro. O banheiro ficava tipo aqui, a pamonharia estava aqui, aí o corredor e dava acesso ao banheiro. Quando ele entra para o banheiro, ele simplesmente só sacode a soda e ele toma. Quando ele toma a soda, irmão, você sabe o que é isso, irmão? O preço da desobediência. O preço da desobediência é difícil, querido. Tem muita gente que acha que o preço da desobediência ninguém vai pagar. Não, irmão, pago nada não, Jesus é comigo. Vai brincando com Jesus, vai que tu vai ver onde vai dar. Ele disse assim, quando ele tomou a soda, meu cunhado saiu, escutou um barulho, porque ele caiu. A dor foi tão forte no seu estômago que começou a estourar por dentro. A soda começou a agir. E quando ela começou a agir, ele começa a vomitar. E meu cunhado chega naquele desespero, viu? Quando ele bateu a cabeça. E a porta do banheiro não era igual aquela ali da igreja, não. É aquelas portas venezianas, barulhentas, né? Quando ele caiu, fez um barulhão. E o meu cunhado correu para ajudar ele. Para ir lá ver o que estava acontecendo. Que achou que ele tinha desmaiado, estava dando problema. Ninguém imaginou que ele ia suicidar. Ninguém imaginava que um menino que estava sorrindo para a gente em minutos já ia se matar. Por isso que é necessário prestar atenção aos nossos filhos. Olhar muito bem para os nossos filhos, porque muitas das vezes nós olhamos para eles, sorrimos para eles, mas nós não olhamos, não sabemos nada, porque não sentamos para conversar, porque não sentamos para estar do lado deles, para perguntar para eles como eles estão. Muitas das vezes nós perguntamos para todo mundo, esquecemos da nossa família. E é muito importante lembrar da nossa família. E ele entrou, ele até tentou tirar um pouco da soda enfiando a mão na boca dele. E ele tirou um pouco dessa soda. Só que foi muito pouco, irmão. Porque o resto mesmo estava dentro do estômago. E dentro do estômago não tem como tirar. E eu me lembro que o desespero foi grande. Ele já catou mas o Amigão, né, ele tem uma caminhoneta lá, uma caminhonetona grandona, igual aquela que está ali parada na porta. Colocou ele no carro, já foi. O hospital era pertinho. Era só descer assim um pouquinho. Ele já parou naquele hospital ali e já foi prestado o primeiro socorro, só que lá não tinha muita coisa a se fazer. O hospital é muito pequeno, é pouca coisa que eles podem fazer ali. E naquele momento já o ambulanceiro
Já falou, não vou trocar de turno, vou levar direto. Ele ia trocar, já era hora de se trocar. Ia chegar um, ia entregar a chave, e o outro ia continuar a noite toda. Mas ele não trocou, ele pegou e foi e levou o Abraão. Eu, meu pastor, nós fomos dentro desse carro. Eu me lembro que depois meu esposo chegou, mais o irmão John, mais um monte de pessoas da igreja, muita gente da igreja, foram depois, mas eu já tinha chegado no hospital. Mas quando eu cheguei dentro daquele hospital, a mulher falou para mim assim, vai lá e compra uma água mineral e um leite magnésia, para mim limpar por dentro do seu filho. Eu não sabendo de nada, porque até então a gente de médica a gente não entende nada, né, irmão? Vamos falar de Bíblia, mas não vamos falar de médica, eu não entendo nada. E aí, eu fui lá e comprei, obedeci. Quando ela colocou a água, irmão, misturado com leite magnésia, para limpar por dentro, irmão, a soda ferveu, numa velocidade tão grande, que ela escumava assim, aí que saía, meu irmão, parecia quando você está fazendo sabão. Quem já fez sabão sabe que quanto mais coisa coloca, mais o negócio fica agitado. E aí que começou a estourar. Meu filho começou a vomitar. E ele nem vomitava, irmão. Eu me lembro que o pastor Enivaldo estava comigo. E com certeza ele pode ver esse vídeo. Com certeza ele já viu outros vídeos, né? Ele sabe que eu estou falando aqui não é mentira. Ele viveu isso tudo comigo, né? Ele foi um pastor, foi um pai, foi um amigo, na hora que a gente precisou dele lá. Eu me lembro que ele virava meu filho, e quando ele virava, o menino descia sangue, ele nem vomitava mais, o sangue só fazia assim, ó, tchá. Ele descia, irmão, só escorria, ele só fazia assim, abria a boca e já saía aquele tanto de sangue assim, ó. Porque dentro do nosso corpo, é cheio de pequenas veias, muitas veias pequenininhas, e essas veias pequenas começaram a estourar tudo. Essas veias começaram a arrebentar por dentro. E aí o sangue descia sangue. Esse menino perdia muito sangue. E aí começou, eu me lembro que teve um dia, um minuto lá que nós estávamos numa sala e estava eu, ele e o pastor, e ele numa máquina deitado. Eu olhei para o pastor Enivaldo, nós não tinha palavra, irmão, nós não sabíamos conversar. Eu balançava a cabeça, ele fazia assim com a cabeça. E acho que nós se entendíamos, não sei como, se fosse para falar hoje, nós não se entendia. Mas naquela hora ali nós estávamos se entendendo tudo que estava falando um com o outro. Quando ele virou o Abraão, que colocou o Abraão de boca para baixo novamente, ele saiu, nós temos aqui, ó, esse esôfago. Ele é branquinho, né? Ele parece aquele negócio da mangueira, de quando você põe debaixo de uma, da pia, isso, ele parece que aquele negocinho, só que é mais fino, né? Só que ele é meio sanfonadinho, ele parece sanfonadinho. Irmão, aquilo ali foi a primeira coisa que eu vi que ele perdeu. Porque quando ele vomitou, quando jogou o vômito daquilo lá, veio um monte, veio branquinho, tudo cheio de pedaços, aí dava para ver que era o esôfago dele, todinho, desenhadinho os pedacinhos do esôfago. Ai, quando eu olhei para aquele negócio, eu olhei para aquilo lá, irmão, aí eu não tinha mais chão. A dor foi tão grande. Até então, eu não tinha dimensão do que tinha feito ali naquela soda. Mas quando eu olhei para aquilo ali, eu vi que ali tinha tudo tinha se acabado. Para mim que ali tudo tinha acabado. Não tinha mais jeito. E de repente, ele começa, aí vem, depois do esôfago aí já veio. As traqueias, veio aquelas bolinhas que nós temos aqui, ó. Veio também, elas veio inteiras, só que ela veio mole, toda desluída. Elas veio mole. E eu olhava para aquilo como se fosse um filme de terror. Não parecia verdade aquilo que eu estava vivendo. Parecia mentira. E eu queria que fosse mentira. Mas a dor estava tão grande que eu queria que ela passasse para mim naquele momento, mas não passava. E eu ficava com a mão na boca, a mão no queixo. O desespero era grande. E eu me lembro que a língua dele foi inchando. E foi inchando. E de repente ela não coube mais dentro da boca. Ela deu um inchaço tão grande que chama edema. Aí o edema veio tão grande e a boca da língua dele foi para fora. O que os médicos fizeram? Até colocar ele no sistema para regular para a UTI. Aí a médica falou assim, eu vou colocar ele num quarto isolado, porque ele não pode ter encontro com ninguém, nem bactéria. Então nós vamos, já fizeram uma limpeza num quarto, nós vamos levar ele para lá. E aí colocaram ele num quarto, um quartinho todo de vidro. Parecia assim um aquário de bateria, um lugarzinho pequeno, onde cabia só uma cama mesmo, uma macazinha. E ali tinha todos os aparelhos ligados ao coração, batimento cardíaco. Estava ligado assim, aquele aparelho de, coloca no dedo, esqueci o nome, de saturação, né? Medir o nível de saturação, esses trem assim. Eu me lembro que tudo estava ligado sobre ele, aqueles negócios. Só que teve um momento que, minutos antes deles levar ele
para aquele lugar tudo arrumadinho, deixar ele organizado naquele lugar, houve uma coisa que muito estranha. Ele enfiava a mão na boca, irmão, na hora da dor, ele enfiava, e quando ele enfiava a mão na boca, ele trazia pedaços de carne de dentro dele. Aqui, a cárie dentária, isso aqui dele, saiu tudo, ficou pendurado no osso. Mas lá, a médica que estava lá não era especializada na área do meu filho. Ela não sabia o que fazer. Só tinha um clínico geral e era uma semana de carnaval. E era uma semana assim que todo mundo estava viajando, curtindo, né? Só que quando o meu filho, quando ele entra para dentro desse lugar, mas acho que mais ou menos uns 5 minutinhos antes dele entrar, aí que estoura com a minha fé. Se você tem fé, agora você vai entender o nível de fé que a gente vai ter que ter para servir ao Senhor. Aí você entra no nível de fé maior, que às vezes a gente não tem. Você pensa que não tem, mas quando você está passando, você vê que você tem. Você sabia disso? Deus, Ele prova nós assim. Ele sabe que nós é capacitado para isso. Só que nós temos que passar para saber. Nós não sabemos, nós ficamos assim, se fulano acontecer isso eu morro. Não morre, irmão. Deus te segura, se sustenta para você continuar vivo, orando e dizendo: Deus, faz milagre aqui. Você quer ver? Agora eu vou te contar uma coisa aqui, dentro da palavra, e vou sair dela agora para você não perder a fé, porque tem gente que vai perder a fé aqui. A Bíblia nos relata que Jesus ia para a casa de Jairo. Ele ia curar a filha de Jairo, Ela estava só doente, não é? No caminho Jesus para. Por que Jesus para? Para a menina morrer. A menina tinha que morrer, irmão. Deus gosta de fazer coisa que o homem não dá conta de fazer. Aí eu volto de novo no testemunho. Porque quando eu prego essa mensagem de Jairo, eu vivo a história da minha vida. Porque Jairo, ele teve uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque Jesus para bem aqui para poder curar uma mulher do fluxo de sangue. Agora andar com pessoa enrolada deve ser doído. Jesus está aqui dando maior moral para a mulher. Minha filha está lá em casa morrendo. Eu já tinha ido atrás de Jesus para buscar Jesus. Em vez dele ir comigo, ele vai parar para outra pessoa. Ah, pelo amor de Deus. Se coloca aí 5 minutos e pensa comigo como é doído esse negócio. Não é fácil, irmão. Está achando que é fácil ser crente? Jesus, ele não vai na hora que você quer. Jesus não vai chegar na hora e nem no dia que você quer. Ele vai chegar no tempo. Ele vai chegar no tempo. E o tempo não é meu e nem seu, é dele. E no tempo certo ele vai chegar e vai mudar a tua história. Porém Deus, ele fez algo tremendo. Ali, meu filho ali. Aí vamos levar o menino, vamos. Mas aí ele veio a ânsia de vômito de novo. O menino vomitou. E quando o menino fez a ânsia de vômito, o pastor virou ele novamente para baixo, que ele estava de peito para cima. Quando ele queria vomitar, o pastor fazia assim com ele, com o corpo dele, virava ele, e ele voltava a cabeça para baixo e o sangue saía. Só que em vez de sair sangue, saiu um pedaço da língua. Irmão, torou lá no pezinho, bem no pezinho mesmo, onde aquela língua estava grande, inchada para fora, torou bem no pezinho. No pezinho. Aí, a minha esperança morreu. Eu estava igualzinho Jairo. Acabou. Porque quando a filha dele morre, eu acredito que Jairo, como homem natural, ele olhou e disse: não precisa de Jesus nem para minha casa, porque minha filha já morreu mesmo. Eu olhei para o menino e disse: agora pronto, agora acabou. Agora caiu a língua, acabou tudo, morreu, acabou. Eu só não disse, mas eu pensei. Porque para mim, irmão, eu não tinha vivido o sobrenatural de Deus ainda não. Eu já tinha visto Deus fazer vários milagres, mas esse igual a esse, irmão, eu estou te falando que foi o único que eu vi até hoje. Se eu disser que eu já vi vários milagres, mas igual do meu filho, não sei te contar quando eu não vi um igual. E eu me lembro que o Abraão, ele quando a língua dele cai, eu olho para aquele menino, eu fico tão desesperada, o desespero é tão grande. Mas ele leva meu filho para dentro daquela sala, meu filho fica lá, né?
E de repente meu filho começa a convulsionar e faz parada cardíaca. Ele dá 1 parada, 2 paradas, 3 paradas. Ele deu 6 paradas. Nas 6 paradas, não, ele deu 5 lá naquele hospital. Ele deu 6 com a outra que já estava no outro hospital. Eu me lembro que lá mesmo, eles tentando reanimar o meu filho, e ela disse assim para mim, a médica que estava atendendo: Deus é maravilhoso, viu? E Deus é tremendo, Ele cuida daquele que ama. E quando a gente serve a Ele com fidelidade, Ele cuida. Sabe por quê? Porque nesse meio dessa história todinha, eu tenho que te contar algo. Sabe onde que eu estava? Eu estava ali naquele cais do Caraíba, sentido Garavelo. Todo mundo sabe que lá no cais do Caraíba é tipo um buraco. Você desce, né? O cais é lá embaixo, num buraco. Eu me lembro que eu estava ali e o meu filho morrendo ali naquele lugar. E eles tiveram que amarrar ele para ele não ficar enfiando a mão na boca e tudo. E eu lembro que uma hora eles entrou no quarto para tentar reanimar o meu filho. Não deu muito certo. A animação do meu filho não deu muito certo. E a moça da limpeza, que estava limpando o hospital, eu não estava sozinho, viu? Eu estava com a irmã Adriana, que eu acredito que eu sei, ou se vocês o conhecem, a irmã Adriana do irmão Johnny, né? A irmã Adriana estava comigo, bem do meu lado. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, e eu falei para a menina da limpeza, como sempre, eu sempre sou daquela que gosta de conversar demais. Irmão, você não conversa comigo porque eu falo demais, viu? Vou logo avisar. E eu tô lá, a irmã Patrícia sabe que eu falo demais. Se ninguém falar por falar, eu falo para mim por ela, né? Eu não prestaria nem para ser um advogado, porque eu ia não deixar a pessoa falar, né? E eu me lembro que eu cheguei e falei assim para a menina: deixa eu entrar um pouquinho lá lá onde está meu filho. Porque assim, eles não deixavam eu ir lá, porque disse que eu levava bactéria para ele. Só que o meu intuito de entrar lá era orar por ele. Eu já estava com a mente assim, na posição de oração. Sabe aquela mãe que está na posição assim: Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Eu entrei dentro daquele lugar. E quando eu entrei naquele lugar, antes de eu entrar, 5 minutos antes de eu entrar, porque é a menina da limpeza que deixou eu. Só a menina da limpeza que deixou eu entrar. Quando eu entrei rapidinho, eles já tinham colocado um pano branquinho em cima do Abraão. O Abraão estava coberto com um lençol branquinho. E eu cheguei e falei assim: não vou prolongar muito, que o horário não dá. E eu falei: meu filho, Abraão, meu filho, comecei a conversar com ele. E eu comecei a falar com meu filho. Falei: meu filho, Abraão, a mamãe está aqui. A mamãe chegou. A mamãe está do seu lado. E a mamãe não abre mão de você para ir para o inferno. A mamãe criou você para ir para o céu. A mamãe não abre mão de você por nada. Porque eu só abro mão de você se Jesus falar para mim que Ele que vai te levar. Você pode ir embora, meu filho, mas você vai com Jesus. Eu não vou abrir mão dos meus filhos para o diabo. Eu não abro mão da minha família para o diabo usar. Os meus filhos são herança do Senhor. E como herança, eu tenho que lutar como mãe, como família. Eu tenho que lutar para os meus filhos. Ore, jejua, busca. Aprenda a descer de madrugada, porque a tua família precisa, os teus filhos precisam. Ah, mas agora eles são grandes, eles que mandam neles, eles que o problema é deles. Irmão, deixa eu te falar aí que você se engana. Agora que eles precisam de oração. Enquanto eles estavam em volta de você, precisava não, você levava para onde você queria. Agora não, agora eles vão para onde eles querem. E agora eles precisam da nossa oração. Até nós precisamos de cobertura de oração, não é não, cantora? Imagina eles. E eu orando por ele, comecei a orar, dizer a ele: meu filho, Abraão, mamãe está aqui. Eu pedi para Deus 5 minutos para falar com você. E eu falei: Jesus, me dá 5 minutos, Jesus. Você sabe o que é falar com o corpo frio, gelado? Você sabe o que é olhar para cima de uma mesa e olhar e não ter sinônimo de vida ali? Ninguém me disse nada, ninguém me disse como estava ele, o quadro dele. Ninguém me disse que ele estava bem, ou se estava mal, se não ia viver, se não... Ninguém disse nada para mim, eu só vi quando as médicas saíram. E a menina chegou comigo e disse assim... A menina da limpeza falou para mim assim: você não sabe não? Eu falei: não.
O Abraão tem mais ou menos uns 5 minutos que partiu. Olhei para a cara da enfermeira. Falei, ela é doida. Eu pensei comigo, mas eu não falei para ela que ela era doida. Eu só pensei comigo, ela está doida. Porque o Abraão está vivo. Ela estava doida, eu estava bem. Só que eu falando com ele aqui. E quando eu falei com ele, eu falei, meu filho, eu só quero que você venha. Porque você já está partindo para a eternidade. Aceite a Jesus, pede perdão dos seus pecados. Porque daqui um dia a mamãe vai encontrar com você na glória. Daqui um dia eu estou me preparando também para encontrar com você lá na glória. Eu não vou abrir mão da minha família, dos meus filhos. Eu não abro mão de nada que é meu para o diabo. O diabo é perdedor. O diabo não tem, aleluia, o poder para vencer. Aleluia. Quem é vencedor e morreu na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua família, pelos teus filhos. Ei, tudo o Senhor venceu, e você também vai vencer. Aleluia. Quando eu disse essa palavra, meu filho, recupera as consciências. Ele abre o olho, olha para mim, e os batimentos do cardíaco do meu filho começam a melhorar. Só que eu não te conto a melhor. A irmã estava preocupada com a UTI, conto para ela agora. O homem aqui da terra não entubou meu filho. O homem aqui da terra não fez nada pelo meu filho. Porque quem tinha que fazer era Deus. Quando Deus tem que fazer, o homem não põe a mão. O Senhor mandou 2 anjos. Um anjo ficava de cá. Aqui era a maca que estava meu filho. Aqui estava a cabeça dele. Eu conversando com ele aqui. Enquanto eu estava aqui, o Senhor manda 2 anjos. Um fica de cá, o outro fica do lado de cá. Um soprava nas narinas, e o outro segurava um vidro que eu não sei de que era, e trazia a ele o fôlego de vida. Aleluia. Enquanto não tinha UTI, o Senhor preparava a UTI. A UTI estava sendo preparada no espiritual. Eu quero te dizer, se você pensar que não tem, Deus vai mandar. Aleluia. Não tinha a UTI naquele lugar, mas Deus ia fazer uma, porque quem estava lá era o filho de uma mulher que tem compromisso com Deus. Raquel, você é melhor do que os outros? Não, mas também não sou a pior. Quero te dizer uma coisa: se Jesus me mandar eu sair daqui agora para ir para Minas Gerais, Bahia, São Paulo, agora à noite, se ele disser, Raquel, vai, eu entro num carro que tem ali fora, que nem um Corolla, não é uma Hilux, que não é nem um carrão do ano. Mas quantas vezes eu já me enfiei daqui em Cuiabá, Porto Velho, já fui nesse carro e já voltei, preguei a palavra do Senhor, 3 dias, 4 dias, passei 30 dias fora de casa pregando essa palavra, e só nesse carro que está aí fora. Hoje eu olho para esse carro, esse dia hoje eu olhei para ele e falei, Jesus, obrigado. Eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor, mas daqui para frente eu preciso de outra história. Esse carro já ficou na história, vamos para outro, Jesus. Vamos mudar, Jesus. Estou tendo voz agora, não estou mudando não, viu, irmão? Estou orando ainda. E eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra. Eu nunca disse não para o Senhor. Antes de tudo isso acontecer na minha vida, todo mundo que me conheceu sabia que eu sempre preguei o Evangelho. Eu não prego o Evangelho porque aconteceu isso na minha casa. Não. Eu não oferto, eu não dizimo, eu não abençoo vida de crente porque, teve um milagre na minha casa, então eu sou obrigada a abençoar alguém. Eu sempre fui abençoadora de ministério. Eu sempre cuidei de pastores, pastoras, missionários, pessoas que vinham na igreja e eu via que precisava de alguma ajuda. Eu sempre ajudei. Agora, chega a hora, sabe aquele plantio? Que você, muitas das vezes, o Senhor está mandando você plantar e você fala assim, Jesus, eu vou dar não. Perdeu a benção, querido. Se Ele mandou, é porque Ele ia te dar outra. Isso é verdadeiro. Se Jesus te mandou você entregar, entrega! Porque Ele vai te dar uma maior do que essa que você tem. E o meu filho, naquele momento, recupera as consciências, o aparelho volta, vamos resumir esse negócio aqui, vamos rápido. A médica veio correndo e perguntou para mim, mamãezinha, o que está acontecendo? Falei, nada. Ela falou assim, não, Abraão, na segunda na quinta parada, ele já tinha parado tudo, os órgãos dele, todos os órgãos dele foram queimados, mãezinha. E o Abraão não estava mais com vida. Então estou te perguntando o que está acontecendo.
Na hora eu fechei os olhos e abri os olhos e olhei para ela. O Espírito Santo me orientou e disse assim: não conta para ela que tem anjo aqui. Não conta para ela que tem 2 anjos aqui agora. Porque se tu contar para ela, ela vai sair correndo daqui. Ela vai achar que é fantasma. Porque só quem pode ver o sobrenatural é quem vive no sobrenatural. O sobrenatural não é para qualquer um. Ei, você não entendeu? O sobrenatural não é para qualquer pessoa. É só para quem anda com ele, quem vive com ele. Aleluia. Rabaia ramandarabasso remeneca lamandaraia. Oh, demasso de calavarabacébia. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Nesse momento ela disse para mim: acabou de sair uma vaga para o Abraão dentro do HGG. Só tem um detalhe: eu tinha falado para o rapaz que ele tinha falecido, que já não precisava mais. Mas eu já vou ligar agora e dizer para ele que ele está bem. Só tem outro detalhe: a ambulância que está aqui chegou com uma paciente que ela vomitou todinho dentro da ambulância, e ele não pode pôr ele lá, porque senão ele pega a bactéria. Irmão, eu nunca lavei uma ambulância, mas nesse dia eu lavei. Eu lavei a ambulância, limpei ela todinha, peguei mangueira, peguei o cloro, lavei essa ambulância, até meio molhada, nós fomos para esse hospital. Quando eu cheguei dentro do HGG, sabe quem estava me esperando dentro do HGG? Nem eu conhecia na minha vida. Eu conheci pela primeira vez. E eu agradeço ele porque ele é um dos nossos seguidores nas redes sociais. Dr. Zecaria Calil. Esses dias ele estava em São Paulo fazendo uma cirurgia. E ele me pediu uma oração. Sabe por que ele me pediu uma oração? Porque ele viu o milagre que Jesus fez na vida do meu filho. Ele é um dos melhores médicos de Goiânia. Não se desfazendo dos outros. Mas ele é um médico renomadíssimo. Para entubar o meu filho não era qualquer pessoa. Meu filho não tinha como entubar por aqui, porque o meu filho não tinha mais isso aqui. Ele entubou o meu filho aqui. Ele começou a cortar o meu filho, e aí ele começou a colocar mangueira. Era totalmente a intubação do meu filho. Não era igual, não era natural. Era uma coisa que ninguém saberia fazer, só ele. Porque ele mexe com criança, ele separa pessoas. Ele praticamente faz uma pessoa. Ele arranca um pedaço de um e põe no outro. E ele me esperava lá na porta daquele hospital. Eu me lembro que não deu tempo nem de eu fazer a ficha dele. Eu subi porque ele deu a segunda parada. Na segunda parada a médica me falou: se ele desse mais um ele morria, ele não ia aguentar. Porque ele já estava todo queimado, os peitos tudo machucado, ele estava tudo arrebentado. Mas o doutor Zecaria conseguiu entubar o meu filho, colocar lá. E ele falou para mim: Raquel, só tem 24 horas agora. 24 horas o Abraão tem, porque ele não veio. Se ele tivesse, na hora em que ele tivesse tomado a soda, já tivesse vindo para cá, eu conseguiria fazer algo por ele. Mas eu não dou conta de fazer. Eu fiz o que eu pude fazer. E deixou ele lá, entubado naquele hospital. E ele falou: você pode ir embora para casa e fica com o telefone. Naquela época o telefone não era igual esses nossos aí hoje não. Era um daqueles pebinha que eles só abria assim e mandava um torpedo. Né? E eu abria, o meu era até que um que abria assim. E eu peguei rapidinho, irmão. Eu me lembro que eu fui para casa e ficava com o telefone. Só que aí eu olhei para meu esposo e ele falou: não vamos embora não, amor. Vamos para o monte, vamos orar. Falei: vamos. Porque quando você está assim, você não tem sono. O sono vai embora, irmão. Você até faz uma vigília. E eu comecei a orar lá naquele monte e levantava a mão para um daquele hospital de Jesus, faz um milagre. Só que eu não pedi para o Abraão ficar vivo. Tem gente que fica bobo de ver. Eu não pedi isso. Eu pedi para Jesus que o Abraão tivesse o arrependimento do fundo do seu coração, da sua alma, e que ele, o Senhor, viesse recolher ele, mas recolhesse ele para a glória dele. Que eu não queria perder o Abraão para o diabo. Não. É uma coisa é abrir mão da sua família para o diabo, e eu não abro mão da minha. Só que eu disse para o Senhor, quando o Abraão entra lá naquela sala, que ele é entubado, eu vou passar agora por cima de algumas partes, mas eu quero te dizer algo para você que aconteceu muito lindo. Olha só o que Jesus faz. Passou 21 dias naquela UTI. 21 dias naquela UTI. Um dia eu chego lá, para entrar na porta da UTI, a gente veste aquela roupa e tal, prepara, coloca o álcool, passa, se prepara, põe a máscara e tal, é aquela muita coisa que eles arrumam. E na hora que eu fui para pôr o primeiro pé, eu fui parada na porta, barrada na porta. Só que aí eu me lembrei que todo mundo que é barrado na porta é porque o paciente morreu. O paciente não está mais lá, não tem necessidade de eu entrar. Aí eu fiquei assim, pensei comigo: uai, então Abraão morreu e não ligaram, não falaram nada. E eu fiquei pensando comigo: então ele acabou de morrer. Então ele morreu agora. E eu fiquei na minha mente, eu mesmo, falando comigo mesmo:
Só que deixa eu te falar, passado 21 dias de oração, 21 dias de campanha, 21 dias pedindo para Deus fazer segundo a vontade dele, não a minha. Eu não pedi para Deus falar, não, Jesus, tem que deixar meu filho, porque eu não sou egoísta, irmão. Aquilo que é meu, eu devolvo para Deus. Tem gente que é egoísta, que só pensa nele mesmo. Eu quero só para mim. A minha família estando bem, o resto que se vira. Não, irmão. Eu quero que toda a igreja esteja bem. Porque se tem um pastor próximo, a igreja é próxima. Se tem um irmão abençoado, eu também sou abençoada. Irmão, tanto que é bom sentar do lado de gente abençoada. É coisa gostosa, porque toda vez que você olha para ele, ele está alegre, ele está feliz. Aí ele passa aquela felicidade para você. Agora senta do lado de gente derrotada para você ver, irmão. Senta para você ver. É a pior coisa que tem. Ele só conta derrota para você. Você sai com cara de derrotado da igreja, dá vontade de ir embora. Só que o doutor pegou na minha mão e caminhou comigo e foi para um quarto. Quando ele chegou no quarto, ele olhou para mim e mostrou para mim, olha lá, ó. Olha para ali. Quando eu olhei, ele disse assim, lá o teu milagre. Eu não vou pegar aqui porque não dá tempo. Mas eu ando com óleo. Eu tenho um óleo ungido. Ele é mais ou menos igual essa botijinha aqui da igreja. Só que é uma botijinha. O meu é uma botijinha mesmo. E eu colocava aqui assim, ó. Não sei. E 21 dias eu orava para o Abraão. Dentro do hospital. Com óleo de mirra mesmo. Óleo natural. Mirra. Natural. E eu orava. E um dia o médico me pegou com aquele negócio e falou assim, mas e que perfume é esse que a senhora usa? Eu falei, vixe. Eu não posso mentir, né? Crente não pode mentir. Olha aqui, ó. A botijinha é desse jeito aqui, ó. Aí eu não posso mentir. Como é que faz? Eu falei, Jesus do céu. O que eu vou falar para ele? Que perfume é esse? Eu falei, irmão, deve ser o perfume do céu. Eu não podia falar outra coisa. Eu estava ali orando de jejum. Como que eu ia mentir para ele? Ele disse assim, perfume bom, diferente. Eu nunca tinha visto esse cheiro. Porque esse aqui é um mirra natural, então ele é perfumado. E o hospital, quem já foi na UTI sabe que ele é todo fechado. E os ar-condicionados jogam aquele cheirinho, né? Todo cheiro que tem no ambiente fica perfumado. E eu ungia meu filho todo dia a boca dele e dizia assim, você vai falar. 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 E um dia me pegaram dizendo assim, não vai falar não, sabe por quê? Me levaram para psicóloga, psiquiatra, me passaram por vários médicos porque eu era doida. Como que um menino sem língua ia falar? Me chamaram de louca. E eu profetizando milagre na vida do meu filho, eles me chamando de doida. Só quando me descobriram, com esse 21 dias aí, o Abraão sai da UTI, pega, vai lá para aquela sala lá, que eu esqueci o nome aqui agora, enfermaria. Nós ficamos numa sala de isolamento ainda, não podia nem ainda ficar ao lado de pessoas. E aí nós ficamos ali, mas eu achei que nós ia ficar de um dia para o outro, nós ficamos só 6 meses. 6 meses trancados naquele lugar, sem trocar com ninguém. Ninguém ia lá dizer, Raquel, vai embora hoje descansar, que eu vou ficar no seu lugar. Eu não, é 6 meses. Sabe o que Jesus falou para mim? Sabe para que eu te trouxe para cá, Raquel? Eu te trouxe para cá para você fazer a minha obra. Tem gente que quer fazer a obra só se for viajando, né? Não, irmão, tem gente fazendo no hospital também. Tem gente que pega... Dá só um minutinho aqui, pastora. Tô do lado da pastora aqui, tá deitada aqui. Aí então agora eu vim para cá para ajudar ela, cuidar dela. Então agora não posso fazer nada. Aí é o contrário, irmão. Enquanto eu estou fazendo a obra, enquanto eu estou orando por alguém, Jesus está cuidando daquilo que é nosso. Enquanto eu estou orando por alguém, Deus está trabalhando ao seu favor. Não vai faltar milagre na tua casa. E Deus entregou vitória na minha vida. Deus entregou vitória na minha vida. Aleluia, para nós não demorar mais, que o horário não dá. Olha só, passados 6 meses naquele lugar, um dia eu peguei a receita do Abraão. Aí eu fiquei feliz demais. Aí o médico chegou comigo, você vai embora. Eu penso numa notícia boa, pastor. É a melhor notícia, você vai embora do hospital. Só que tem um detalhe. Sempre com a notícia boa, vai vir uma ruim. Espera que a boa vem junto com a ruim. Primeiro vem a boa, para você alegrar, dar um sorrisão. Me deram a receita, eu olhei para aquela receita. Falei, opa, mas eu vou ali agora, eu vou ligar para todo mundo vai me ajudar. Eu conheço praticamente Goiânia, gente. Não só Goiânia, né? Eu conheço muitos estados, muitos lugares. Então a gente pregou em muitos lugares, já andou por muitos lugares. E eu falei, eu ligo para alguns amigos, que a gente sabe que é amigos verdadeiros, porque não é para qualquer um. Tem que ser amigo verdadeiro. Tem que ser irmão de verdade. Não é aquele irmão que olha para você e diz assim, Pai do Senhor, irmão.
Não, tem que ser aquele irmão que olha para você e diz assim: a paz do Senhor, meu irmão. Conte comigo, pastor. Conte comigo, minha irmã. Seja na luta, seja no problema, seja onde for. Conte comigo. Será que você tem falado para o seu pastor: conte comigo nessa campanha? Será que vocês têm falado isso? Ou vocês vêm aqui só para pedir, igual aquele cego Batimeu? Não? Como é que é? Porque o cego ele só ficava na beira do caminho só pedindo esmola. Tem crente que só vive de esmola, pastor. Eu acho que crente tem que largar de viver como igual cego. Só vive de esmola. É feio crente viver pedindo oração para os outros. Crente tem que aprender a orar por si próprio. Porque depois, uma vez crente, eu que vou orar para os outros. Você é o vaso que Deus levantou para orar para as pessoas. Foi Deus que levantou você para orar para as nações. Você tem que aprender a servir a Ele de verdade. Para você pôr a mão e dizer: milagre vai acontecer. Você vai vir aqui, vai ministrar junto com o pastor milagre, cura, libertação na vida de pessoa. E essa igreja vai encher, não vai caber. Porque você é uma bênção ao lado do seu pastor e ao lado da sua pastora. Só que, uma coisa eu te digo. Quando eu recebi a receita, eu fiquei muito feliz. Quando eu desci para aquela farmácia Unicom, aonde tem a alimentação do meu filho, que é caríssima, irmão. Cara, se eu falar para você quanto que é, você até fica brincando comigo agora. E ontem nós foi o dia que nós foi pegar. Quando nós chegamos lá, eu toda feliz para pegar a alimentação do meu filho. Cheguei lá, eles diminuíram a caixa, deram alguns litros, não deram flasco, não deram equipe, não deram os frasquinhos de beber água, de colocar a alimentação, não deram nada. E deram um pouquinho de leite para ele. Então é um mês que ele vai passar mais batido, porque vai ter que reaproveitar um frasco velho, sabe? São coisas que a gente chora na hora, porque dói na alma. É seu filho, é sua família. Para comigo e ver essa dor. E eu saí de lá triste, lá do Juarez, ontem. Porque a gente precisa. A gente não tem condição. Se a gente tivesse, a gente nem ia lá, né? Só que eu aprendi uma coisa. Quando me deram o alto, que eu passei para lá para perguntar quanto que era a receita, o homem falou: na época. Porque o Abraão estava pele e osso. Parecendo, ele tinha mais ou menos a altura desse rapaz aqui. Desse que está de camisa preta aqui. Fica de pé um pouquinho. Fica só de pé, só um pouquinho, meu filho. Olha a altura desse rapaz. Agora imagina esse rapaz sem massa muscular, sem nada, só o osso. Só essa pele dele aí grudada em cima do próprio osso. Irmão, fica feio demais. Obrigado, meu filho, sente. Ele estava tão debilitado, mas tão debilitado. Um mês retrasado, meu filho ficou dois meses sem comer. Foi 2 meses sem comer. Ficou só a pele e o osso em cima da cama. O dono da casa me ligou e disse: eu estava pregando. O dono da casa me ligou, onde aluga lá a casa. Falou assim: quero que vocês venham aqui, porque o Abraão não levanta, não anda. Tem muitos dias que ele fica deitado em cima. E ele ele tá para morrer. Se vocês não virem aqui, ele vai morrer. Mas é porque nós ficamos sabendo que ele tinha 2 meses, 2 meses sem comer nada. E o Abraão voltou a estaca zero ali. Só que Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E uma das coisas que eu quero te contar aqui rapidinho. Antes do Abraão sair daquele hospital, o primeiro dia que eu fui na farmácia, eu fiquei triste. Por quê? Porque me disseram que era 8 mil reais. Raquel tinha dinheiro? 8 mil reais naquele tempo, pastor, era muito dinheiro. Dava para comprar até carro, irmão. Há 10 anos atrás, que é isso? Eu comprava um carro para você andar. Eu tinha esse dinheiro aonde? Que eu não tinha nem casa para morar. O irmão Jonando lembra. Quantas vezes o irmão Jonando, a pastora ajudou nós aqui, ó, ajudava nós com os pão. Quantas vezes esses pãozinhos foram lá para casa? Quantas vezes eles foram lá em casa me ajudar com algumas coisas? Meu marido trabalhou para o irmão Jonathan várias vezes para ajudar, como pedreiro. Hoje está lá daquele tamanhozão, né? Mas não era não, né, irmão Jonathan? Ele não era daquele jeito não, era bem magrinho, miudinho, né? E ele trabalhava ali sofrido para poder trazer alimento para casa. Mas eu glorifico ao Senhor em tudo que ele fez e em tudo que ele ainda está fazendo. O Abraão, quando eu disse, eu não dou conta de comprar, Jesus, eu voltei para trás, peguei a receita, para que nós encerrar logo, coloquei aqui debaixo do meu joelho, e disse: Deus, tinha uma mulher do meu lado, e disse assim: tu vai ficar comigo aqui uns 2, 3 anos, porque meu irmão tem 2 anos que está aqui, eu não vou para casa porque eu não tenho dinheiro para comprar. Só que eu disse uma coisa para ela: tu é crente? Ela disse: sou. Eu disse: não, tu é crente? Ela disse: sou. Eu disse: não, eu não sou crente, eu sou serva. E o servo é diferente do crente.
O serve, ele serve. O serve, ele presta serviço ao rei. O servo obedece ao rei. Então agora chegou a hora em que eu peço para Deus fazer milagre. Eu disse: Deus, visita Goiânia, os condomínios de Goiânia. Comece a entrar nas casas, nos lugares, nas mansões, aonde tiver uma pessoa que possa abençoar a minha vida. Entra lá, Jesus, e faz milagre. Irmão, é viver e ter fé. E você sabe quem fez fé? Quem fez ação? Morava dentro do condomínio Madrid. Se eu contar para vocês, vai pessoa que vão até me criticar. Tá ao vivo, né, irmão? Mas é verdade. Ele já foi prefeito, eu não vou falar o nome dele não, mas os irmãos aqui conhecem. Ele já foi prefeito da nossa cidade. Nem o asfalto de lá ele arrumava. Mas para mim, o Senhor levantou ele para abençoar a minha vida. Ele mandou a secretária dele ligar para mim e dizer: como está o Abraão? Falei: pegou alta, precisa do alimento, é tanto, tem a cama, tem a cadeira, tem isso, tem aquilo. Tudo isso eu não podia comprar. E ela disse assim: Raquel, pode falar para o médico que eu já estou passando por aí, junto com a ambulância, e já vou trazer o Abraão. E tudo que ele precisa, o seu Naginel dispôs para comprar tudo o que precisava. Tudo o que precisava. Tudo. E eu vim embora para casa. Aquela mulher que falou para mim que eu ia ficar lá, eu olhei para ela e disse assim: tá vendo tanto que é fácil ser crente? Crente todo mundo é. Agora o bonito é ser servo. Quem serve o rei, se apresente a ele com trabalho. Se apresente a ele com a mão vazia, não se apresente a ele com a mão cheia. Aleluia! E Deus ali operou maravilha. Porque minutos antes do Abraão sair, até a ambulância chegar, até ela arrumar a papelada toda, organizar tudo para nós tirar nós de lá, passou um pastor na porta do quarto e falou assim: vai ter um culto rapidinho. Mas o culto lá era bem rapidinho mesmo. Era um hino da harpa e um corinho avulso. E oração para todo mundo. Pronto. Já era um culto meio rápido. E logo depois tinha um tal de um forró, que era o sarau. Falei: Jesus, quem que está doente vai dançar forró, gente? Pensei comigo: ainda tem gente doente dançando forró. Então tá doente não, já pode ir embora para casa. Pensei comigo, mas não falei, né, gente? Aí, na hora, eu vou para lá, para aquele negócio. Falei: não, vamos assistir esse culto, pai, é bom que passa rápido. Dá o horário para nós ir embora. A hora que nós vai descendo, um rapaz, o pessoal da enfermaria me ajuda a levar ele, coloca lá. Quando chegou lá, o pastor cantou o primeiro hino. Aí, ele cantou um corinho pequeno, já levantou a mão para orar. Quando ele levantou a mão para orar, irmão, ele puxou na minha roupa, assim, na minha saia. Eu sempre uso vestido grande assim. Ele puxou assim e fez assim para mim, mostrou, pedindo o microfone. Ele não falava, mas ele mostrou para mim o microfone. Eu falei: você quer o microfone? Falar? Ele fez assim para mim, o que era. Quando ele falou que era, eu olhei para ele e disse assim: peraí que eu vou buscar. Aí é a hora da fé. Eu exerci a minha fé, porque eu sabia que ele não falava. Se ele não estava nem pedindo o microfone com palavra, ele ia pedir como? Aí eu falei assim: eu vou lá. Peguei o microfone, cheguei no pastor, o menino da soda, que é o microfone. Aí ele falou assim: o menino da soda que é o microfone? Eu falei assim: é, pastor, o menino da soda. Porque ele foi titulado como menino da soda. 6 meses naquele lugar, nós já estávamos com a família, né? Cheguei lá, ele pegou e disse: então leva lá para nós ver o que vai sair. Aí o pastor deu o microfone, eu fui lá, ele coloquei. Aí ele, bem debilitado, numa cadeira, daquelas cadeiras que deita assim. Eu coloquei assim, segurei o microfone e ele: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Quem sabe o mundo ainda não notou. Irmão, quando ele canta, chega todo tipo de médico. Vem da UTI, vem médico lá do CTI, vem médico, vem o doutor Zacarias, vem todo mundo. E olha para o menino e vê ele cantando. Todo mundo para e começa a perguntar de onde está vindo a voz. Meu Deus, esse menino é um milagre, é um milagre, é um milagre, é um milagre. Esse menino se tornou um milagre. E é um milagre vivo. E até hoje eu considero ele como o meu milagre ambulante. Abraão, esse ano, no final do ano, de janeiro agora, faz 30 anos de idade, irmã. 30 anos. O Abraão estava com 17 anos. Ei, com 17 ele recebeu o diagnóstico de morte. Com 30, Jesus deu vida.
Meu filho tem vida. Quando eu olho como as comemorações, com tudo que nós fazemos, meu filho não come, meu filho não bebe nada pela sua boca, mas meu filho come numa sonda. Aleluia. Você está vendo esse olhinho aqui? Como esse mês nós fomos lá e não pegamos nada para ele alimentar o suficiente ao mês, que é o normal, não conseguimos. E então, irmão, você que pode, esse olhinho é R$5. Esse olhinho é o mesmo que eu fiz um propósito e ungi ele durante 21 dias. Eu ungi ele lá naquele lugar. E eu fiz um propósito com Deus. Se tu curar o meu filho, aonde eu passar, vou levar o mesmo óleo. Porque vidas também vão ser curadas. Não é o óleo, irmão. É a fé que você vai exercer no milagre que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei em qual área você precisa, mas Deus vai trabalhar em seu favor. Esse óleo ajuda meu ministério, ajuda a cuidar da vida do meu filho, ajuda a gente a comprar o leite. Aí mas você fala assim, mas isso aqui, irmão, não é obrigado a levar. É se Deus tocar no teu coração. É R$5, você vai levar, tá lá com meu esposo. E aí eu quero te dizer, eu tenho esse milagre na minha casa, eu tenho esse milagre na minha vida. E para quem o conhece e para quem ainda não conhece, mas vai lá no YouTube, vai lá na TV, né? Vai lá na TV, eu esqueci o nome da TV. TV Evangélica Brasileira. Vai lá também. Você também encontra lá com a missionária Raquel. Também uma bênção. Eu também quero te dizer, vai lá no Instagram da missionária Raquel. Entra bem profundo, você vai encontrar o Abraão falando, bem pertinho da casa da irmã Patrícia. Bem assim, tem uma árvorezinha, ele está lá falando assim, obrigado. Bem magrinho, bem debilitado. Tem ele cantando, tem ele se expressando, tem ele deitado, tem ele de todas as formas. Tem ele agora bem debilitado porque ele ficou sem comer. Eu coloco todas as vezes que é para as pessoas olharem assim e ver que é milagre verdadeiro, que não é milagre mentiroso. Porque tem gente que conta, mas não mostra o milagre. Eu gosto de contar e mostrar o milagre. Eu só não trago ele, irmão. Vou te contar por quê. Porque ele tem vergonha da condição dele. Mas eu sei que logo logo Deus vai tirar isso dele. Logo logo Deus vai arrancar essa vergonha de dentro dele e vai trazer ele para as nações conhecer ele pessoalmente. Ele andou comigo ainda em alguns momentos pro lado quando a gente foi para o Pará. E eu tenho certeza que logo logo Deus vai trazer ele para cá e vocês vão ver ele também. Deus abençoe. Desculpe por ter passado, pastor.